filho acorda com a fralda muito cheia ainda? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou dar uma estratégia muito utilizada e que funciona muito para ajudar nossas crianças a terem um pouco mais de consciência desse processo de fazer xixi à noite, e vou contar um pouquinho da minha experiência com essa estratégia que eu tô usando. Então, presta atenção. Olha esse céu! Olha que coisa maravilhosa! Eu tô fazendo essa live aqui surpresa também, rapidinho, porque eu tô pra contar isso pra vocês. Já tem alguns dias e eu não tô conseguindo parar aqui um minuto, então eu tô aproveitando que a bebê ainda tá dormindo pra vir aqui contar pra vocês, tá? Então, gente, eu já falei algumas vezes dessa estratégia aqui em algumas lives, né? Se você for lá no YouTube, você vai ver. Incrível esse céu, gente. Olha isso, é lindo mesmo. Fora de base. Acho que eu nem vou falar, vou deixar só esse céu aqui falar por si. Mas então, uma pergunta muito recorrente assim, meu bebê ainda faz, né? Ele ainda acorda com a fralda muito cheia, sei lá, ele já tá com 1 ano e meio. A gente pratica higiene natural desde sempre, sei lá. Ou ele já tá com 2 anos, ou ele tá com 3 anos, né? Já desfraldei de dia, mas ainda acorda com a fralda cheia, né? O que eu faço? Como que eu faço pra sumir esse xixi, digamos assim, né? Não tem como subir o xixi, né? Mas como que eu faço pra esse bebê ou me acordar ou segurar a noite inteira, né? Então aqui eu vou dar uma estratégia que ajuda muito a criança a ter a consciência de acordar quando a bexiga estiver cheia e ela precisar fazer o xixi de madrugada. Porque o xixi, ele não vai deixar de existir sendo de dia ou seja de noite, né? Então a gente precisa auxiliar essa criança. Se ela precisar fazer xixi de madrugada, a gente vai auxiliar ela a fazer xixi, né? Assim como se ela tiver alguma outra necessidade de madrugada, você também vai atender. Então, beleza, né? Então, tá, como que eu faço pra essa criança ter consciência? Então, o que eu sempre trago aqui é, as historinhas, gente. Criança trabalha muito no lúdico, então, quanto mais a gente tiver que contar a historinha ou mostrar a historinha, mais as coisas vão ficando claras pra ela. Então, você pode tanto contar uma historinha, né, da criança que vai no banheiro de madrugada. A Andrea Olsen, do Go Diaper Free, ela tem um livrinho justamente sobre esse processo de fazer xixi de madrugada, que eu tô traduzindo, ele logo vai estar disponível para compra, que ajuda muito a criança nessa consciência, né, de acordar e ir até o banheiro, né? Quando ela vê que tem um outro personagem que também faz isso, fica mais claro para ela. Então você pode ou contar uma historinha, ou sei lá, contar a historinha normal que você já conta, né? Aqui ela adora a historinha do ratinho, do cocô, da fralda, né? O que tem dentro da sua fralda, ela adora esse livro, lê toda noite. E aí o que eu comecei a fazer, né? Eu já fazia uma vez ou outra, mas de forma meio inconsistente. E aí tem mais de uma semana que eu tô fazendo isso todo dia. Então, terminou a historinha, eu falo, o ratinho, né? Ele também dorme de fralda, mas quando ele precisa fazer xixi, ele chama a mamãe dele pra mamãe dele ajudar ele. Então, como que ele chama a mamãe? Mamãe! Ele grita assim, né? Mamãe! E aí eu comecei a falar pra ela, como que você faz quando você precisa fazer xixi? Aí ela faz, mamãe! Né? Grita pra mamãe ver, né? Vamos ver se você consegue chamar. E aí ela começou a fazer, mamãe! E aí, sim, fomos indo, né? Comecei essa semana todo dia, né? Fazendo isso. E aí ela mesma, né? Enquanto tá lendo a historinha, ela vai lá, põe a mão na fralda dela e fala, mamãe! Xixi, mamãe! Então ela já tá entendendo, né? Que quando ela precisa fazer xixi, ela chama a mamãe. E, enfim, né? Você vai falando isso sem muita expectativa, gente. Mas o que eu quero contar pra vocês aqui é que já tem uns 2 dias que, quando ela acordava de madrugada, normalmente ela só resmungava, chorava. E se eu tentasse oferecer o pinico, alguma coisa do tipo, ela recusava monstruosamente. Então, assim, eu acabava ou vendo se estava cheia a fralda, já trocava, enfim. Mas agora, né, já faz uns 3 dias que ela acordou umas 4 horas da manhã. E aí, como ela acordou dessa vez? Chamando mamãe. Então ela ficou, mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu falei, olha, esse chamado dessa vez é diferente. E aí eu cheguei lá na cama dela, a primeira coisa que eu falei, filha, você quer fazer xixi? E aí ela, aham. Aí eu fui, coloquei o pinico ali do lado da cama, ela foi, sentou, fez o xixi. A fralda, assim, tinha só um pouquinho, tipo, meio que parece que ela começou a fazer, e aí acordou, sabe? Meio que assim. Vai acabar minha bateria, então eu já vou finalizar aqui rapidamente, né?
Então, meio que acordou assim, e aí percebeu, né? Então eu chamo a mamãe, né? E chamou, aí eu fui lá, ela fez xixi, coloquei a fralda seca, acabei nem colocando fralda, porque eu sabia que ela não ia fazer xixi nesse meio tempo, mas aí fiquei ali com ela dormiu, enfim. Mas, gente, é só pra lembrar que como a gente subestima as crianças, né? E eu digo a gente porque eu também subestimei, né? Eu poderia ter continuado com esse processo de contar historinha já há meses atrás, mas eu tava, eu acho que ela não tá entendendo, né? Porque a gente fica com uma expectativa muito grande de que, de repente a criança vai avisar, né? Mas quando a gente confia nessa criança, né? E vai. E eu comecei a contar todo dia, fazer esse processo todo dia. E aí, isso foi internalizando nela. Então, assim, as crianças, elas às vezes só precisam de um bom lembrete, né? Elas só precisam ser lembradas. Então, lembra a sua criança de uma forma interessante pra ela, de que ela pode te chamar, né? Ela pode, quando ela acordar e precisar fazer xixi de madrugada, ela pode te chamar. Então, cria isso, né? Quem tá chegando aí agora, eu vou finalizar essa live, assiste a live desde o começo, que eu falo de uma estratégia que é muito utilizada e ajuda muito pra criança acordar e te chamar pra fazer xixi de madrugada, né? Principalmente aí a partir de um ano e pouquinho, 1 ano e meio, 2 anos, isso já funciona super bem. Então, que tá funcionando aqui em casa, muito legal, tá, gente? Então eu sempre falo, eu pego e ponho em prática e aí eu conto pra vocês. Então essa estratégia tá funcionando super legal aqui em casa, gente. Eu fiquei até surpresa mesmo, assim. Deu menos de uma semana que eu tava fazendo de forma consistente toda noite e ela me chamou. Então, assim, muito, muito legal. Quem assista desde o começo e coloque em prática que você vai ver que vai funcionar aí também, tá, gente? A criança elas são muito inteligentes, né? É uma coisa assim, fora do normal mesmo. A gente que subestima muito, muito, muito. E eu vou finalizar pra vocês verem esse céu aqui um pouquinho. Olha que coisa maravilhosa. E pra contar pra vocês como que tá aqui o processo dos escapes, né? Que eu contei na última live, eu falei que a Rayu tava tendo alguns escapes por conta desse processo de mudança. E o que eu fiz foi me reconectar com o ritmo dela, né? Tá um pouco mais de atenção, tá mais ligada a ela, né? Realmente um pouco mais conectada com ela e menos tensa com a mudança e com o trabalho, né? E o que aconteceu? Tudo voltou ao eixo normal. Ela teve um escape só nesses últimos 3 dias por aí. Então, assim, evoluiu demais, ela já tá indo de novo. Ela vê o pinico, ela já vai, abaixa a calça, faz xixi, faz cocô. Já tá super com autonomia de novo, o processo já tá tudo encaminhado. Então, nos momentos de altos e baixos, nesses momentos que tem escapes por algum motivo, reconecta com a criança. E se permita, né? Continue no ritmo, né? Persista, que as coisas elas vão entrando no eixo, tá? Não largue o processo. Não largue o processo só porque você tá tendo alguns escapes, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou finalizar, minha bateria vai acabar. Olha esse céu! Ai, meu Deus, coisa linda! Um ótimo dia pra todo mundo e até mais!